amores? A nossa revisão de hoje é Ciências da Natureza. Vamos rever o que nós estudamos esses primeiros meses, algumas coisas da natureza, os animais, aonde eles gostam, de viver. Então, nosso primeiro conteúdo também é sobre o desenvolvimento do ser humano. O ser humano quem é? Somos nós. Então, como é o nosso desenvolvimento? Primeiro, crianças, a gente nasce. Quando a gente nasce, nós somos bem pequenininho. E quem é que nos protege? Quem é que nos dá muito amor? Quem é? Muito bem, a mamãe, o papai, E toda a família. Então, o nosso primeiro desenvolvimento é quando a gente é o quê? Bebê. Aí a gente vai crescendo um pouquinho, começa a engatear, quando de repente começa a dar os primeiros passinhos, e aí a gente vai pro segundo, que é o quê? A criança, que é justamente o quê? A idade que vocês estão, 3, 4, 5, Então, depois disso, vem o quê? A pré-adolescência. É quando a gente tem algumas vontadezinhas de fazer algumas coisas novas, o estilo de roupa muda, muito bem. E aí nós vamos crescendo mais um pouco e crescendo, aí chega o quê? A fase adolescente. Isso daí. Depois da fase de adolescente vai vir o quê? A juventude, o jovem, que é o momento que você vai escolher qual é a sua profissão, o que você quer ser quando você crescer, Depois disso vem a fase o quê? Adulta, que é quando você casa, tem responsabilidades, forma uma família, isso daí. Depois da fase adulta, crianças, aí vem, sabe o quê? A fase idosa, que é a fase dos idosos, Que muitos chamam de velhinhos, mas não é para usar essa expressão, os velhinhos. Coisinhas velhas é aquilo que não presta. Então, o certo de chamar o vovô ou a vovó é idosos. São pessoas idosas que chegou naquela fase assim da experiência. Por quê? Porque passou por todo o desenvolvimento humano. Foi bebê, aí foi criança, foi pré-adolescente, foi adolescente, foi adulto, foi jovem e agora é hora de quê? De descansar um pouquinho, que é a fase idosa, Que são os idosos, tá bom? Vamos para o nosso próximo, os animais e suas moradias. Crianças, assim como nós, temos a nossa casa, gostamos muito delas, assim também são os animais. Todo animal tem a sua moradia. Por exemplo, se eu for criar um cachorrinho em casa, ele vai ter que ter o quê? A casinha do cachorro. Se eu for criar um peixinho na minha casa, qual é a casinha do peixinho? O aquário. Se a tia Sandra for criar um passarinho em casa, crianças, qual é a casinha do passarinho? A gaiola. Perfeito. Então, crianças, para todo animal tem a casinha adequada para eles. Olha aí que importante. Muito bem. Também a casinha serve para quê? Para proteger o animal da chuva, Por exemplo, qual é a casinha dos pássaros? Qual é a casinha do passarinho lá na floresta, hein? Que é onde ela coloca os ovinhos? Muito bem, o ninho. Então, crianças, o ninhozinho que o pássaro faz lá no alto da árvore é a sua casinha. Olha aí que importante, como a natureza, como as coisas de Deus são perfeitas. E aproveitando que nós estamos falando das casinhas dos animais, Nada melhor do que logo em seguida nós estudarmos o quê? Rever o quê? Os animais arquitetos. São aqueles animais que fazem as suas próprias moradias. Há uma diferença da tia Sandra fazer a casa do cachorrinho em casa de alvenaria. Alvenaria é o quê? É os tijolos. E tem a diferença, olha aqui, desse animalzinho aqui. Esse pássaro, que é o nosso pássaro, que nós estamos estudando bastante no nosso LV2,
Quem em casa sabe como é o nome dele? Ele faz a sua moradia de barro e lama. Muito bem, o João de Barro. Então, aqui a tia Sandra está relembrando com vocês alguns animais arquitetos. Arquitetos por quê? Porque eles constroem a sua própria moradia. O João de Barro constrói a sua casinha de quê? De barro, com lama e pequenos galhozinhos que ele encontra. Então, ele faz tipo como se fosse a massa, né, da casinha e aí vai colocando tudo bem direitinho. E tem algo muito interessante, crianças, no nosso João de Barro. Eles ficam, né, um fica fazendo a casinha e o outro voa para ir pegar o barro. Aí elas entregam para o que está na casinha para poder fazer. Olha que interessante como as coisas, como a natureza ela é perfeita, né, crianças? E aí nós temos o nosso próximo, que é quem? A formiga. A formiga também é um animalzinho arquiteto, porque ela constrói o quê? A sua moradia. E quem aí em casa sabe qual é a moradia que essa formiguinha faz? O formigueiro. Será que é a tia Sandra que vai lá cavar e fazer o formigueirozinho? Não, é as próprias formigas que faz a sua moradia. Por isso que elas são um dos animais arquitetos da natureza. E nós temos também as abelhas, né? Elas também constroem as suas colmeias, né, no alto das árvores e ali fica sendo o quê? A sua moradia. Crianças, vocês viram nos vídeos que a tia Sandra colocou outros animais arquitetos. Tem vários animais arquitetos na nossa natureza. Tá certo? E aqui a tia Sandra deseja para vocês uma boa sorte na provinha. Façam a provinha com atenção. Cuidado que lá a tia Sandra vai pedir para vocês observar a moradia dos animais, os animais arquitetos. Então, vamos prestar bastante atenção, tá certo? Na hora de fazer, a mamãe vai ler a provinha para você e você pode marcar, tá bom? Não esqueça de rever os conteúdos no nosso LV2, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e tchau!